Glória a Deus. Graça e paz, meninas, agora. Abençoada, agraciada, filha única do Senhor, tá? Filha única, não tem outra como você no mundo inteiro. Foi Ele que te fez. Pode sentar. Foi Ele que te fez. Foi Ele que fez você do jeito que você é. E Ele te ama desse jeito. Linda, maravilhosa, assim, do jeito que você está. Glória a Deus, amadas. Está lá em Lucas 1, verso 5. A partir do verso 5. Eu vou ler bastante, eu vou ler até o 47. Mas eu prometo ser rápida. Vocês encontraram? Lucas 1, verso 5. Aí quem não tiver a Bíblia pode acompanhar aqui, tá bom? Nós temos aqui. Então, vou ler para vocês. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias, tinham bastante idade. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, ele foi sorteado naquele dia. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de tanto que se demorasse no santuário. Mas saindo eles, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio, a minha vergonha, perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi,
cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, alegra-te, muito favorecida. Alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Olha aí, agraciada, achou graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, será eterno. Então disse Maria, o anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria cantou: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Olha Maria! O que ela falou? A minha alma, algumas versões está, a minha alma exulta, é muita alegria, exulta de alegria em Deus, o meu Salvador. Até a Maria precisava de um Salvador. A Maria estava esperando um Salvador, né? Essa passagem bíblica ela é tão pormenorizada, né, que parece que a gente já entendeu tudo a respeito da palavra de Deus. A palavra é poderosa, mas nós podemos tirar algumas lições daqui, né? Nós vemos que naquele tempo o povo estava frio, né? No tempo de apostasia, naquele tempo, e as pessoas estavam frias. E não é diferente do que a gente está vivendo hoje, viu? Muitas pessoas apostatando da fé, né? Divorciando, separando. E eu gosto sempre de trazer para a nossa realidade, porque nós sabemos que lá no Éden, o plano do nosso Deus, e eu amo falar disso, porque é o plano do Senhor. Qual que é o plano do nosso Deus? É a família. A família é o plano de Deus. Deus
preparou, projetou uma família, um homem e uma mulher, para que pudessem realizar o plano de Deus aqui na terra. Mas, olha que curioso, lá tinha tudo planejado, preparado. Amadas, o Éden era um pedaço do céu na terra. O Éden era um lugar perfeito para se viver, para se criar a família, para se prosperar. Porque Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei e multiplicai-vos. Olha, e Deus vinha pessoalmente. Pessoalmente. Ele vinha estar no jardim com Adão e com a Eva. Vocês sabem a história, que Deus criou o mundo, tudo que nele há, não é? Os animais, depois criou o homem, a mulher, descansou, não é? Deus estava presente, não é? E mesmo assim, desobedeceram ao Senhor. Olha, era um pedaço do céu na terra. O jardim do Éden era um lugar maravilhoso. Tanto que muitos cogitam, onde que está esse lugar? Onde que foi? Onde que está? Ah, está aqui, ali, foi lá, foi no Iraque, foi não sei aonde. Mas ninguém sabe aonde que foi esse lugar. E com a presença do próprio Deus, houve desobediência. Mas aí uma moça improvável, uma menina. Eu já li que ela devia ter por volta de uns 14 anos. Que era bem jovenzinha. Uma improvável. Mas o que ela era? Uma serva fiel. Ela fazia diferença naquele tempo, naquela geração. Quando ela recebeu a visita do anjo, o que ela falou prontamente? Eis-me aqui, Senhor. É lógico, primeiro ela levou um susto, né? Como que isso vai acontecer? E o meu noivo, né? Eu não tenho contato com o meu noivo, ainda não casei. Como que isso acontece? Mas ela obedeceu prontamente. Quando ela entendeu, ela obedeceu prontamente. Diferente também do Zacarias, né? Que ele assustou, da mesma forma, quem que não assustaria, gente? Será? Né? O anjo apareceu dentro do santuário e é provável que eles entrassem no santo dos santos, talvez uma vez na vida. Alguns diz que nunca entraram. Isso foi o que eu estudei, nos meus estudos eu vi isso. Mas ele entrou e demorou-se, porque ele viu o anjo lá, ficou extasiado, mas assustado, mas ele duvidou. Né? É falta de confiança. Imagina, você viu um anjo, gente, só de ver o anjo. Cara, onde que está Jesus? Nossa, como é que ele vai vir? Que hora que ele vai chegar? Não é? E viu o anjo, mas duvidou das palavras. E nós também muitas vezes duvidamos. E nós muitas vezes não confiamos. Nós precisamos treinar a nossa fé. Por isso que eu falei para vocês, que depois daquela pequena experiência simples, eu falei, quando Deus falar, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer, mesmo que parecer que seja ridículo, eu vou obedecer. E foi isso que Maria fez. E ela era o quê? Uma menina improvável, muito jovenzinha. O anjo, Gabriel, ainda instruiu a ela, falou, olha, mas a sua prima, Isabel, ela já está grávida. Ela já está com 6 meses de gravidez. E nós vemos aí uma geração bem jovem e uma geração bem madura. E ela apressadamente vai ao encontro da sua prima. E era longe, viu? O nome das cidades atuais diz que era 140 quilômetros. Eu fiquei pensando como que ela foi, quanto tempo que ela levou para chegar lá. É, cavalo, a pé, não sei como que ela é, né? Mas ela foi. Ela foi ao encontro da sua prima. E eu fiquei, de certa forma, admirada com a amizade das duas.
Porque olha que as duas estavam correndo um risco muito grande. As duas. Uma solteira, né? Grávida. Numa cultura que as mulheres que praticavam adultério, que fornicavam, eram mortas por apedrejamento. Mas elas sabiam, quando foi atrás da prima, sabia que as duas estavam em situações parecidas, que uma ia ajudar a outra. E eu sempre falo aqui, nas minhas pregações, nós temos que ajudar umas às outras, ser solidárias umas com as outras. As jovens têm a força, o vigor da juventude. E as experientes, as mais vividas, que já passou dos 30, elas têm experiência, gente. Elas têm coisa para contar. Elas têm a mão para estender. Então, junta o vigor da jovem e a experiência da madura, faz a obra de Deus. Trabalha na obra de Deus. Essas duas mulheres estavam dentro de um plano perfeito de Deus. Eu quero falar para vocês que nós estamos dentro desse plano também. Nós estamos. O Senhor nos trouxe hoje aqui para uma tarde, um dia profético. Eu quero crer. Você crê? Amém. Nós temos que crer que nós estamos dentro de uma história. Ai, o relógio está correndo muito rápido. Ai, nós estamos dentro de um plano perfeito de Deus. Amadas, eu quero falar hoje aqui para vocês, o Espírito Santo falou isso comigo a semana inteira. Deus quer de nós ventres férteis. Ele quer que nós geremos. Ele quer filhos. Filhos. Viu, Miriam? Não falei que você era das mais bonitas aqui hoje? Você é a Dani. Viu? Deus quer filhos. O mundo aí fora está falando, não quero filho não, queria cachorro. Tá, irmã Marli? Cadê a irmã Marli que já foi falar do que eu ia falar? Já veio pregar para a minha irmã Marli, olha lá. Viu? Não queria filho não, queria cachorro. Para a família ficar bem fraca, bem desestruturada. É isso que o inimigo quer. Tá? Se você não pode gerar filhos biológicos, pode adotar. Pode ser mãe espiritual. Não é, pastora Selma? Pastora Débora. Franciane, mãe de muitos. Nós precisamos instruir os jovens, os filhos, para Deus. Nós precisamos de famílias estruturadas, criadas com bases bíblicas. Jovens diferenciados, que vão para a faculdade, sabem o que fazer, sabem tomar posição onde estão. Mas o mundo fala, não, você é maravilhosa, sozinha. Maravilhosa para quem? Para o inimigo. Para você ficar um alvo fácil. A família é o alvo do inimigo, porque é o plano de Deus. E o inimigo, o plano dele qual é? Destruir o plano de Deus. Nós precisamos ser mulheres férteis, que geram filhos, que enchem a terra. Você sabia que o Islã, os muçulmanos falam que a força deles, do Islã, é o ventre das mulheres muçulmanas? Famílias grandes. E eles vão para outros países e as mulheres têm muitos filhos em outro país já. Já nascem no país que é o alvo do Islã. Tenham filhos, amadas. Está difícil o mundo? Sempre teve. Sempre houve risco. Como é que morreram os apóstolos de Jesus? Só um morreu de morte natural. Deus quer filhos. É a ordem dele. É a ordem dele. Famílias fracas, pequenas, desestruturadas. Agora eu vou ler para você o Salmo 127. Não quero deixar de ler, porque eu acho que tem tudo a ver. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor, é do Senhor, são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vai lá, o pai está lá na casa, né? Está lá num sítio lá. Aí alguém vem lá tirar satisfação. Aí o pai sai, aí sai 10 filhos homens do lado do pai. É o que está escrito ali. Ele não vai passar vergonha na porta da sua casa. Ele está velho? Sim. Ele já está avançado em idade. Igual o Zacarias. Mas esse homem é feliz. Porque a hora que ele sair, sai um pelotão junto com ele. Tá? Tem alguém para defender igual mulher sem marido. É difícil, gente. E se ela encontra um sem educação, um atrevido? Eu vi um vídeo ontem de uma moça, um rapaz estava enrolando um tapete, ela parou assim do lado, acho que ela é a mulher dele, o homem passou e esbarrou a mão nela. Tá? Ela falou para ele, ele soltou o tapete, ela deu um tapa na fuça, na orelha do homem e jogou ele longe. Tá? A gente tem que ter marido para defender a gente. E para criar filho tem que ter pai e mãe também. É assim, a mãe fica o dia inteiro, vai tomar banho, vai estudar, guarda tua roupa, arruma tua cama, lava teu tênis, tá? Ele vai falando. E aí, não vai sair. Aí o pai chega, e ele quer sair, né? Ele não quer fazer, mas quer sair. Aí a mãe vai falando o dia inteiro. E a gente fala muito, tá? Por isso que eles não obedecem tanto. Aí o pai chega de noite e fala, não. Pronto, acabou. Uma mãe é guerreira, se esforça para criar sozinho, mas não é o ideal. O ideal é 2. É melhor ser 2 do que 1. Sempre, em tudo. Na luta, na doença, né? Para passear, para alegar, é sempre melhor 2. 2 para tomar conta da criança. Um olha de lá, o outro olha de cá. Então, não fique com medo de ter filhos. Não fique com medo. Quem guarda os nossos filhos é Deus. Eu vou contar um testemunho bem rápido para vocês. Minha filha formou, a mais velha minha, tem 46 anos. E aí ela se formou com 21 anos, formou dentista, e foi morar em São Paulo. E eu tinha, sabe, um terror de São Paulo, preocupadíssima com São Paulo. Minha filha me ligava de orelhão, logo que chegou lá. E eu ficava preocupada. Aí eu falava, tá bom, minha filha, tá bom, chega, não quero que você fique me ligando de orelhão, você está bem, está tudo bem? Olha para trás. Ela, mãe, calma, eu com medo de alguém vir por trás e pegar minha filha de mim, entendeu? E aí... Depois, aí melhorou um pouco, aí ela já comprou o celularzinho dela na ocasião, estava assim no começo, o uso de celular aqui no Brasil. E aí, eu orava para Deus. Aprendi na Filadélfia, tá? Senhor, guarda a minha filha. Põe um anjo na frente, um atrás e um de cada lado. Um só ia guardar o quarteirão, né, gente? Com certeza. Mas mãe, né, já viu, eu pedi para ele, um na frente, um atrás. Um dia essa menina foi num salão de beleza na Vila Mariana, e quando ela estava lá, alguém apertou, só iam com o horário marcado, eles abriram uma janelinha, viu que era uma cliente, abriram a porta. A cliente entrou, e entrou 3 assaltantes atrás, juntas, tá? Juntos com ela, e assaltaram todo mundo. A dona do salão, as clientes, todo mundo. Quando chegou na minha filha, ela estava com a cabeça baixa, porque a moça estava mexendo no cabelo. Do jeito que ela estava, ela ficou, não levantou para olhar o ladrão, né, o bandido. Ela ficou com a cabeça baixa e falou, mãe, do meu lado eu vi a mão dele, falando com a moça que estava mexendo, cuidando dela. Ele, naquele tempo, tinha até aquele bloquinho de vale transporte. Até o bloquinho do vale transporte da moça ele levou. Tudo. A carteira, foram embora. Na frente da Amanda. O óculos, o celular e a carteira. Tinha anjo ou não tinha lá guardando ela?
ficou invisível, amadas. Ficou invisível. É Deus que guarda os nossos filhos. Sabe lá de quantas coisas Ele já nos livrou. De quanto choro, de quanta dor. Então, eu quero que você obedeça a Deus. Tá? Vamos ter famílias vigorosas, famílias fortes na igreja, compromissadas com a obra. O Senhor manda a tua serva, obedece. Deus já veio, já deixou a ordem. A Maria engravidou do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Cristo. E nós estamos dentro desse plano. Quem que vai nos capacitar hoje a viver o plano de Deus? Quando a gente olha para fora, o mundo está tenebroso, está escuro, está em trevas. Mas Ele sempre esteve. A Bíblia diz, esse mundo jaz no maligno. Nós que não sabíamos que era tanto. Nós que não sabíamos a dimensão de como esse mundo é triste, tenebroso, a maldade humana declarada. Você vê as injustiças acontecendo, a perseguição. Os cristãos sempre foram perseguidos, sempre foram. Importa-nos estarmos alinhadas com quem está aqui hoje para nos capacitar. Você sabe o nome dele? Espírito Santo. É Ele. A obra agora é a vez dele. Assim como João foi o precursor de Cristo, para que ele nascesse, né? Ele anunciava, né? Arrependei-vos, arrependei-vos. Né? Agora é o Espírito Santo que está aqui. É Ele que está preparando esse caminho. É Ele que nos enche, é Ele que põe profecias na nossa boca. É Ele que nos queima com as brasas vivas, para que nós sejamos essas mulheres que profetizam. Igual aquelas mulheres, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Uns confiam em carros, em cavalos, mas eu farei menção do nome do meu Deus. E é o Espírito Santo que nos capacita. É Ele que nos enche, Ele fala conosco sempre, através da palavra, através do louvor. Nós acabamos de cantar, o mundo vai falar, você é fraca, quem que é você? Né? Você não estudou música, você não estudou, você não fez teologia. Né? Embora é muito bom fazer tudo isso. Mas Deus escolhe improváveis. Essas mulheres aqui, maravilhosas, dentro do plano de Deus, né? Não vai dar nem muito tempo de falar delas, mas vamos falar, trazer para a nossa realidade. Né? Maravilhosas, mas hoje é a nossa vez. É o nosso tempo. É o tempo meu, seu tempo, de fazer o que Deus mandou aqui na terra. Tá? Se você não tem filho, não quer adotar, seja mãe espiritual, ore, ensine. Acha uma criança que está meio largada no mundo e fala de Jesus para ela. Dá uma Bíblia de presente. Incentiva, convida para ir na igreja. Seja um canal de bênção. A gente acha que ser canal é só cuidar da gente, né? As bonitonas aqui, não é? Gente, vamos falar, né, Cláudia? Põe palavra. Às vezes a pessoa num dia precisa ouvir só um versículo para mudar o dia daquela pessoa. Mas vamos ser mãe. Vamos dar um passo a mais. Né, Nath? Né? Vamos ser mãe de alguém, mãe espiritual. Vamos nos envolver. Principalmente se for jovem, se for criança. Tem criança que a mãe não leva nunca em igreja nenhuma. Não tem interesse. A gente pode convidar. A gente pode orientar, pode falar de Jesus, pode ensinar canção. Eu estou gostando de dar aula para as crianças. Eu estou sentindo que eu sou vó deles todos. Ganhei um tanto de neto. Gente, é verdade. Nós temos esse instinto. Nós temos o instinto. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu ia falar
do Zacarias ter ficado mudo. E ele ficou surdo também, tá? Lá no versículo 62, fala que as pessoas perguntavam para ele se poderia pôr esse nome, se era esse nome mesmo que ele queria, João, porque não tinha ninguém na família dele com o nome de João, mas elas falavam para ele por aceno, quer dizer que ele também não ouvia. Tá? Então ele ficou mudo e ficou surdo, até ele ver realizada a promessa de Deus. É curioso, né? Algumas pessoas, quando têm encontro com Deus, o Tarso, né? o Saulo de Tarso, ficou cego. O outro ficou mudo e surdo. O que nós temos feito com o que Deus tem falado para nós? Como nós temos reagido? O que nós fazemos com o que Deus fala para nós? Nós obedecemos? Nós temos obedecido à direção do Espírito? Nós temos posto em prática o que Deus nos manda fazer? Ou é nós que não estamos ouvindo a voz de Deus? Ou é nós que não buscamos em oração? Vamos vivendo mecanicamente a vida, no automático, esquecemos de parar, orar e ouvir a resposta do Senhor. Porque Deus fala. Uma vez uma moça estava com depressão e ela não queria nem tomar banho, nem comer. A mãe dela punha ela no sol, ela ficava, a mãe dela tirava ela do sol. Ela estava muito decepcionada no casamento e entrou nessa crise. E aí um dia ela estava sentada na porta da casa dela, numa cadeira que a mãe pôs, e ela ficava lá, se deixasse 3 horas, ela ficava 3 horas. E aí ela falou, Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Ela disse que pensou. Aí ela olhou para baixo assim, ó, na beira do meio-fio, tinha uma pequena promessa. Sabe aqueles? Ela abaixou e pegou. E Deus estava fazendo uma promessa para ela. Ela levantou, olha, um versículo das fiéis promessas de Deus. Ela pegou, leu e entrou para dentro de casa. Foi tomar banho e saiu da depressão. Está vendo? E às vezes a gente posta da mesma forma que a gente recebe, né? Eu teve uma ocasião que eu estava num período turbulento, difícil, e eu procurava ajuda num lugar, não dava certo, eu procurava outra pessoa, não dava certo. E aí Deus usou uma pessoa, ela está aqui, Eliane. Ela começou a me mandar todo dia uma palavra, um versículo. E era Deus usando aquela moça para falar para mim. Né? Foram uns meses, tá? E eu depois contei para ela que Deus usou ela. Tá? Fez toda a diferença na minha vida. Eu falava, é Deus, ela não sabe, como é que ela sabe disso? Era todo dia, era assim, pontual, certeira a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é eficaz. E nós precisamos ser esse instrumento de Deus na terra. E o Espírito Santo vai nos capacitar a ouvir a voz de Deus e a obedecer. Olha o que diz a palavra de Deus. Ai, tem tanta coisa aqui. Ai, Jesus. Lá em Joel 2, 28, está escrito, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos sonharão e os jovens terão visões. Por quê? Também a ardente expectativa da criação aguarda a revelação. Algumas está escrito manifestação dos filhos de Deus. Ah, não, esse amém foi muito fraco. Olha, vou ler de novo para você. Vou ler de novo. Olha, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém. Olha, a criação está observando, esperando quando é que vão ser revelados os filhos de Deus. Quando é que eles vão se manifestar? A criação.
a natureza, tudo que Deus criou está olhando, observando, aguardando uma ardente expectativa. Eu não falei para você aumentar a sua expectativa? A natureza, a criação, está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A gente precisa criar filhos para Deus. Esses filhos que nós geramos, criamos, ensinamos, instruímos, não são nossos, são de Deus. Ele mesmo guarda cada um deles. E eu quero profetizar, se tiver alguma mulher aqui que quer ter filho e não tem, eu quero contar mais um testemunho, bem rápido. Muitas aqui sabem, mas nem todas. Uma filha minha, com 30 anos, ela ainda não tinha filhos, era casada, estava estudando, passou em concurso público, passou em primeiro lugar em concurso público. E ela queria ter filhos. E aí, de repente, apareceu um linfoma de Hodgkin no pescoço dela. Tá? E ela apavorou, porque ela não tinha tido filhos, não era muito nova, ia fazer tratamento, quimioterapia. E o médico falou para ela, nós precisamos congelar os seus óvulos. Aí ele falou assim, porque você só vai poder ter filhos dessa forma. Você vai fazer o tratamento e você vai perder a habilidade de ter filho. Vai ficar estéril. E ela me ligou chorando. Ela me ligou chorando. E eu falei, filha, você não vai congelar os seus óvulos. Ou a gente crê no Deus que a gente serve, ou a gente não crê. Você não vai fazer isso, porque o nosso Deus não quer que a gente interfira. Isso é dele. Se você tiver que ter filhos, ele vai te dar. E ela perguntou para o médico, mas alguém alguma vez já conseguiu ter filhos depois do tratamento? Ele falou assim, tive uma moça, que teve um filho, só. As outras todas, ninguém teve filhos. Eu falei, mas você vai ter. Nós confiamos num Deus que pode tudo. Ele falou, você vai poder tentar ter filho depois de 5 anos do tratamento. 30 dias depois do tratamento, ela estava grávida. 30 dias. 30 dias. Em 5 anos, Deus colocou 3 filhos nos braços dela. Esse é o nosso Deus do impossível. Esse é o nosso Deus que faz promessa, que a gente pode confiar e esperar nele. Por acaso, algum dia ele mentiu para a gente? Algum dia ele prometeu e não cumpriu? E ela está lá, feliz. É esses netinhos que me ligam toda hora. Esse chuchuzinho da vovó. Amadas, a família é uma bênção. Tá? E nós devemos confiar no nosso Deus. Se você tem vontade de ter um filho e não tem, não consegue, nós vamos orar daqui a pouco e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Eu creio. E você tem que crer também. Não faça igual o Zacarias, senão você vai ficar muda e surda. Porque Deus é bom e a família é o plano de Deus. Nós não podemos deixar o inimigo roubar os planos, o sonho de Deus para a nossa vida. A natureza, a criação está aguardando os filhos de Deus. Porque esses filhos, eles vão ser usados por Deus para alcançar muitas almas perdidas. O mundo está precisando de Deus. O mundo está precisando de cura. E nós, hoje, nós somos um instrumento na mão de Deus. Ele é o centro de tudo. Mas nós somos os instrumentos na mão dele. E ele nos usa. Improváveis, fracas, pequenas. Mas ele usa para realizar o plano dele. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Deus já esteve aqui. O nosso Salvador já nasceu, já pagou o preço. E hoje o Espírito Santo está aqui para nos capacitar a viver tudo que o Senhor tem para nós.
para nós aguardarmos a volta do nosso Salvador, do nosso Redentor. Vamos nos colocar de pé, amadas. As meninas podem subir, por favor. Glória a Deus. Nós queremos ouvir Tua voz, Senhor, essa voz preciosa que nos guia, que nos dirige, que opera nas nossas vidas, que sara as feridas, Deus, que nos capacita. Tua voz é doce, preciosa. Nós amamos, Pai, Espírito Santo. Senhor, neste dia, envolva cada mulher com Teu amor, com Teu poder. Encha a nossa boca, Deus. Encha a nossa boca de palavras. Profetiza, mulher. Profetiza no teu ventre. Profetiza no teu filho, na tua casa.